Olá, continuando a falar sobre razão, nesse vídeo mais um exemplo de grandezas de espécies diferentes. A gente já tinha visto isso no vídeo anterior. Bora ver então aqui esse exemplo. A distância entre São Paulo e Campinas é 92 quilômetros. Se um carro gasta 8 litros para realizar essa viagem, qual é a razão entre a distância e o combustível consumido? Vamos começar aqui a treinar, a identificar grandezas. Bora ver então aqui. Eu tenho a grandeza distância, cuja a unidade de medida foi usada, foi o comprimento, aliás, foi o quilômetro. Então temos aqui a distância, é 92 quilômetros, primeira grandeza. A segunda grandeza vai ser a quantidade de litros. 8 litros é outra grandeza. Então são grandezas de espécies diferentes. Uma indica a distância, a outra indica a quantidade em litros. Bom, o mais importante você vai perceber agora é quando eu digo assim, ó, qual é a razão entre a distância e o combustível consumido. Na ordem que eu falo, tu irás montar a fração. Se eu falei qual é a razão entre a distância e o combustível consumido, se eu falei primeiramente a grandeza distância, vai para o numerador. Se eu falei depois o combustível consumido, denominador. Então, na ordem em que eu falo, eu monto a minha fração de cima para baixo. Isso é muito importante. Então, bora ver então aqui. A grandeza distância dividido pelo combustível consumido. Bora então ver aqui os dados. 92 quilômetros. Embaixo, o combustível consumido para essa distância foi de 8 litros. Ao dividir 92 por 8, eu vou obter como resposta 11,5. Vamos ter aqui a grandeza quilômetro sobre aqui, aliás, a unidade quilômetro sobre a unidade litro. São grandezas de espécies diferentes. Bora entender aqui essa minha informação. Este meu carro, esse nosso exemplo, está fazendo com 1 litro 11,5 km. Não está um carro econômico, não. Na estrada, ele está gastando 1 litro para percorrer 11,5 km. Numa linguagem mais cotidiana, você diria o quê? Esse carro faz 11,5 km com 1 litro. Então aqui eu tenho um exemplo de razão entre grandezas de espécies diferentes. Bora ver agora aqui um exemplo entre grandezas de mesma espécie. Bora ver o que temos aqui. Determine a razão entre as áreas das quadras de vôlei e basquete. Para só um pouquinho. Então, primeiramente, vai ser a área da quadra de vôlei no numerador e a área da quadra de basquete no denominador. É o que eu te falei. Na ordem em que aparece. Olha só. Determinar a razão entre as áreas. Opa, quando eu falei aqui entre as áreas, é porque tanto em relação à quadra de vôlei como também a de basquete, eu vou estar usando a grandeza área. Daí eu falar que é grandeza de mesma espécie. Então, olha só, voltando aqui. Determinar a razão entre as áreas das quadras de vôlei e de basquete. Na ordem que eu falei, vou montar minha fração de cima para baixo. Bom, sabendo-se que a área da quadra de vôlei é de 162 metros quadrados. A área da quadra de basquete é de 240 metros quadrados. Se você observar, eu posso simplificar aqui a grandeza metro quadrado com metro quadrado. O que você talvez não soubesse, né? Você também simplifica aqui as unidades das grandezas aqui, ó. Unidade metro quadrado, unidade metro quadrado. Bom, temos então ali 162 dividido por 240. Não dá uma divisão exata, mas eu posso simplificar. Vamos simplificar isso aqui por quanto? Vamos ver aqui. Por 6 aqui vai dar 27 e por 6 aqui vai dar 40. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.